Existe uma frase que a sua mente fala para você antes mesmo de você tentar qualquer coisa. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Não depois de tentar e falhar, mas antes de você, pelo menos, tentar. Você já sentiu essa certeza? Essa convicção que já sabe o resultado sem nem ao menos ter dado o primeiro passo? Isso já aconteceu comigo diversas vezes, mas duas delas me marcaram muito e nas duas eu estava completamente errada. Se você se identificou aqui também, senta aqui comigo, pega o seu café ou o seu chazinho, que hoje a gente vai entender o mecanismo do seu cérebro que cria essa certeza sem nem ao menos testá-la. O caos de ser humano. E se você está chegando agora, muito prazer, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Renata da Mata, eu sou terapeuta integrativa e gestora criativa. E aqui nesse podcast a gente fala de espiritualidade real, sem delírio, possível para a sua vida, aquela vida que paga boletos, que tem problemas e que precisa viver. E que talvez esteja cansada ou cansado desses coaches de Instagram, assim como eu. Aqui a gente vai falar de experiência, de ciência, de consciência. E eu espero que ao final deste episódio você se sinta mais inteira, mais inteiro do que antes de começar esse episódio. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a seguir este podcast. E se ao final deste episódio fizer sentido para você, dá o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para você me ajudar a levar este projeto para aí onde quer que seja o destino dele e espalhar essa palavra. Assim, você me ajuda e colabora aqui com essa podcaster que vos fala e que faz esse projeto autoral, sozinha, com muito amor e carinho no coração, para que eu possa tirar um pouquinho das coisas que estão aqui na minha cabecita e que eu sinto que pode fazer sentido para muitas pessoas. No episódio passado, eu contei um pouquinho sobre como a Ayurveda me ensinou a voltar para o meu corpo com apenas o que é essencial na vida. Hoje, a gente vai dar um passinho adiante, com uma coisinha que eu não contei para vocês no último episódio, mas que faz parte dessa provocação que eu comecei aqui hoje. Então fica aqui comigo até o final para você entender. Você sabia que o seu cérebro prefere errar num caminho já conhecido do que tentar outro caminho completamente desconhecido? Existe uma parte muito antiga no nosso cérebro. Algumas linhas da neurociência o chamam de cérebro reptiliano. E esta parte não está muito preocupada com a realização. Ela está preocupada com a sua sobrevivência. E para essa parte do cérebro, o desconhecido e o perigo são as mesmas coisas. Para o cérebro reptiliano, tanto faz. O que importa é, se isso aqui nunca foi testado antes, logo isso é um risco. A gente já falou aqui em alguns episódios anteriores, se não me engano, o episódio 10, sobre o viés da negatividade, que é como o cérebro coloca muito mais peso para as ameaças do que para as oportunidades. E hoje eu quero te mostrar o outro lado dessa mesma moeda. Porque não é só que o seu cérebro teme a ameaça, é que criar um novo caminho literalmente gasta muita energia. Cada vez que você pensa ou age de uma forma que você nunca pensou ou agiu antes, seu cérebro precisa criar uma nova conexão entre os neurônios. E isso, metabolicamente, é caro. É como se o caminho conhecido já está pavimentado. O caminho novo, não. Então, entre gastar pouca energia abrindo um caminho já conhecido ou gastar muita energia abrindo um caminho completamente novo, adivinha qual que é a opção que o seu cérebro, que o nosso cérebro escolhe? Não preciso falar aqui a resposta, não é mesmo? Eu acho que ela tá
mais do que óbvia. Mas é por isso que a primeira reação da mente diante de qualquer situação desconhecida não costuma ser coragem, e sim obstáculo. Eu nunca vou conseguir, isso não é pra mim, isso vai ser difícil demais. Antes de qualquer tentativa, antes de qualquer dado real. Guarda isso, porque as duas próximas histórias que eu vou te contar mostram exatamente como que é esse mecanismo. Sutil, ardiloso, mas que acontece com todo mundo, gente. E o mais engraçado é que os dois finais não foram como a minha mente colocou que seria ali na primeira instância. Porque o nosso cérebro, ele não teme o resultado. Ele teme o custo de abrir um novo caminho que ele nunca abriu antes. Você já ligou para alguém desesperada, tendo a certeza que você não ia conseguir fazer uma coisa que você nunca tinha tentado antes? Pois bem, eu contei no último episódio que eu passei por um detox com a Ayurveda. Se você não escutou, volta aí um episódio atrás para você escutar outro, que tem vários insights legais e importantes aí para você também. E dentro desse processo tinha uma semana específica que no Ayurveda a gente chama de Ama-Pachana, que é a eliminação de toxinas do seu corpo. Pois bem, durante esta uma semana, havia uma sugestão de tentar um jejum de 24 horas. Lembrando que eu estava com um acompanhamento com uma terapeuta especializada em Ayurveda, a gente já estava num processo e isso era uma etapa, então eu já vinha preparando o meu corpo, o meu organismo e também a minha mente para essa semana de Ama-Pachana. E aí, gente, na hora que eu vi essa sugestão, eu entrei em desespero. Eu liguei para minha terapeuta na época e falei: pelo amor de Deus, eu não vou conseguir isso, eu não posso ficar com fome, eu fico mal-humorada, eu fico desesperada, eu trabalho com energia, com atendimento, como que eu vou atender meus clientes, eu não vou ter força, eu não vou conseguir e blá, 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 desesperada, gente. E aí, a minha terapeuta, com muita calma, falou: Renata, calma, respira. Você nem ao menos tentou e já está colocando um tanto de empecilho, um tanto de obstáculo. Calma, tenta. Só assim você vai saber que realmente você não conseguiu. E se você não conseguir, tá tudo bem. O máximo que pode acontecer é você ter que comer alguma coisa nessas 24 horas. E tá tudo certo. Mas se você não tentar, você não vai saber. Eu sei que falando agora, isso parece meio óbvio, mas naquele momento para mim não era. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Na hora que a minha terapeuta me trouxe essa calma e falou: respira, né? O máximo que pode acontecer é dar errado e tá tudo bem. Aquilo deu um bug na minha cabeça. Aí eu falei: é mesmo, né? Tudo bem. Então bora lá. Eu sei, minhas queridas e meus queridos, que foi tão bom, eu me senti tão bem naquelas 24 horas, o meu corpo, a minha energia, a minha clareza mental, inclusive, que até hoje, quando eu sinto que eu estou precisando e que eu consigo, eu preparo o meu organismo novamente para fazer esse jejum de 24 horas. E é isso. O meu cérebro, a minha mente, antes mesmo de eu começar, já tinha pensado todos os possíveis cenários de falha. A irritação, a falta de energia, a não conseguir atender, né? Absolutamente sem nenhum dado real, apenas uma possibilidade. E no final das contas, eu tentei, fiz, amei e deu super certo. E o que fica aqui claro nessa história não é sobre o jejum é para todo mundo, vai lá e faz. O ponto aqui é outro. O ponto é a certeza que eu tinha do fracasso. E uma certeza que não vinha de absolutamente nenhuma experiência real. Vinha somente da minha mente tendo uma certeza de um caminho que ela nunca tinha percorrido.
quantas vezes você também não disse isso para você? Isso não é para mim, eu não consigo, não adianta nem tentar. Um outro exemplo que aconteceu comigo foi sobre a corrida. Eu sempre falei, corrida não é para mim, eu não consigo, eu nunca vou conseguir correr mais de 5 quilômetros, eu fico cansada, eu paro, enfim, deixando a minha mente tagarela ficar criando essas certezas sem eu nunca ter tentado. E aí, minhas queridas, o que aconteceu? Há 2 semanas eu corri a minha primeira meia maratona. 21 quilômetros. E deixa eu te contar como que isso quase não aconteceu. Eu já tinha corrido 10, 12, 14 quilômetros no máximo, mas eu nunca tinha corrido 18, muito menos 21 quilômetros. E quando veio a ideia de correr os 21, algumas pessoas mais experientes que eu, que já correm há muitos anos, ficaram receosas, achando que eu poderia quebrar, que eu não conseguiria, que eram muitos quilômetros, que a minha mente talvez ali ia me levar para um outro lugar. E aquilo me confirmou mais ainda o meu receio, que talvez eu não conseguiria, que realmente eram muitos quilômetros, que eu nunca tinha ido nessa distância e blá blá blá, né? Claro que o meu cérebro concordou com a dúvida dessas pessoas, porque era o caminho mais fácil, era o caminho que eu já conhecia, a minha zoninha ali de conforto. E eu cheguei a fazer a minha inscrição apenas para os primeiros 10 quilômetros da prova. Caminho certo, zoninha de conforto, tá tudo bem. Mas aí, 2 amigos que já estavam inscritos para os 21 quilômetros começaram a me conduzir por um outro caminho, falando que eu daria conta sim, que eles estariam junto comigo e me trouxeram algo muito simples, que o máximo que podia acontecer é eu não conseguir concluir a prova toda correndo, que talvez durante um tempo eu tivesse que caminhar ou finalizar a prova caminhando e que estava tudo bem. Não era uma prova que eu estava ali concorrendo a uma medalha ou a um pódio, eu nem sou atleta profissional, né? E aí foi que eu pensei, gente, não é mesmo? E assim como a minha terapeuta falou sobre o jejum, que é, qual o problema se não der certo? Mas como que você tem tanta certeza que não vai conseguir se nem ao menos tentou? Reparou? Isso, sim. 2 histórias diferentes, mas que essa mudança veio de uma mesma provocação. O que tem se você não conseguir? Mas por que não tentar? E foi aí que eu topei esse grande desafio físico, mental, energético de correr os meus primeiros 21 quilômetros. E foi, gente, maravilhoso. Foi uma sensação gostosa de vitória, de vencer esses obstáculos da minha própria mente e conseguir fazer um desafio. E durante toda a prova eu fui trabalhando o meu mental nas semanas anteriores também, que eu queria sim correr os 21 quilômetros, né? Tentar não caminhar, mas que também estaria tudo bem se eu não o conseguisse. Mas chegando na prova, foi muito interessante, porque depois, analisando os meus dados, coloquei os meus dados aqui na inteligência artificial, eu consegui manter o mesmo ritmo praticamente durante toda a prova. E mais do que isso, eu consegui manter o meu ritmo cardíaco durante toda a prova. E foi muito interessante observar isso, porque isso é um dado de corregulação. É um corpo em coerência, mesmo durante um longo período de esforço prolongado. É o tipo de coisa que o HeartMath Institute, que eu já falei aqui com vocês também, estuda há anos, que é como a gente sustenta uma estabilidade fisiológica mesmo quando está sendo exigida. E eu vivi isso
no meu próprio corpo. Uma prova que, segundo o meu cérebro, a minha mente, eu não iria conseguir. Hoje eu confesso que já penso aí em me preparar para uma maratona, quem sabe ano que vem. Mas foi bom essa primeira meia maratona ter esse gostinho de vitória. De vitória contra o primeiro impulso da minha mente que me fez quase não tentar correr os 21 quilômetros. E se você não fosse os seus pensamentos? Tem uma coisa que eu aprendi nessa vida e que eu repito muito aqui e nos meus atendimentos e nas minhas mentorias, que é: você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. E entender e assimilar isso muda completamente a nossa relação com a gente mesma. E escrevendo este episódio e estudando, eu gosto sempre de estudar coisas que já estão aí divulgadas pela ciência. Eu cheguei no trabalho de um psicólogo chamado Albert Bandura, da Universidade de Stanford. Ele é um dos psicólogos mais citados aí da história, passou décadas estudando exatamente este fenômeno, e o achado central dele é simples de entender, mas também é devastador na prática. O que determina se a gente tenta ou desiste antes mesmo de começar não é a nossa habilidade real, e sim a crença que a gente tem sobre ela. E ele chamou isso de autoeficácia. E ele identificou 4 fontes que constroem ou destroem essa crença. E olha como que elas aparecem exatamente nas minhas 2 histórias que eu contei para vocês. A primeira é experiência de domínio. Você tentar e conseguir, ou ajustar e tentar de novo. Foi o jejum, foi a corrida, a crença não veio antes de eu tentar, veio depois. A segunda fonte que ele fala é a experiência vicária. O que isso quer dizer? Ver alguém parecido com você conseguindo primeiro, que foram os meus 2 amigos que já tinham corrido 18, 21 quilômetros, me puxando, me fortalecendo para que eu tentasse também. A terceira fonte é a persuasão social. Alguém de confiança te dizendo: vai, você consegue, você é capaz. E foi a minha terapeuta quando eu liguei para ela desesperada para fazer o jejum de 24 horas e ela disse: tenta, você consegue. E a quarta fonte são os seus próprios estados fisiológicos e emocionais. Como você, por exemplo, interpreta o nervosismo, a fome, a dúvida antes mesmo de tentar. Eu interpretei a minha fome como incapacidade, eu interpretei a dúvida dos outros como uma verdade sobre mim, e as 2 vezes estava errado. E isso, minha gente, já muda muita coisa. Mas eu quero trazer uma outra ferramenta que eu utilizo muito com os meus clientes, tanto nos atendimentos individuais quanto nas mentorias, que é trabalhar com a sua mente como se ela fosse uma criança de 4 anos. Quem é mãe e pai aqui com crianças que já passaram dessa idade ou que estão nessa idade, vão me entender melhor. Mas você já viveu aí com sobrinhos, filhos de amigos e amigas, você também vai entender o ponto aqui que eu quero chegar. Você não consegue mandar, muitas vezes, uma criança de 4 anos simplesmente fazer uma coisa sem explicar para ela o porquê que você está fazendo aquilo, entende? Você explica o porquê, você dá previsibilidade, você ensina com paciência até que ela entenda, aprenda e aceite. Você não fala simplesmente: não encosta o dedo nessa tomada.
Filha, você não pode encostar o dedinho nessa tomada, porque você pode levar um choque, e aí você pode se machucar, pode te prejudicar, enfim. Filha, a gente vai embora agora. Quem é mãe sabe que isso é caótico. Filha, daqui 10 minutos a gente vai embora, então você pode brincar mais um pouquinho, aproveita o momento que você tem e tudo mais. Enfim, gente, o que eu quero chegar é: explica para o seu cérebro e para a sua mente o porquê que você quer fazer alguma coisa, o porquê que você precisa fazer alguma coisa, assim como você explicaria para uma criança de 4 anos o óbvio, mas que ela precisa entender, ela precisa aprender. Porque é a mesma coisa com o seu cérebro. Ele não vai parar de criar obstáculos só porque você simplesmente mandou ele parar. Ia ser muito bom se isso acontecesse, não é mesmo? Ele precisa entender o porquê. Ele precisa de previsibilidade. Ele precisa entender qual vai ser a recompensa que ele vai ganhar fazendo aquilo. E ele precisa ser ensinado de novo e de novo e de novo e quantas vezes forem necessárias, para que ele entenda que tentar não é a mesma coisa que perigo. Porque tem certas coisas que a gente tem que fazer pelo simples fato que a gente tem que fazer. Quer ver uma coisa boba? Ir na academia. Você acha que todo dia eu vou para academia feliz da vida? Yes, vou para academia? Não! Tem dia que eu tenho que ficar ali falando pro meu cérebro como se fosse uma criança de 4 anos. Vamos, levanta, você sabe que é bom. A gente está fazendo isso para construir uma velhice melhor, para melhorar os músculos. Depois, quando chega lá, você sabe que é bom. Vamos, você vai conseguir. Entende, gente? Né? E ao mesmo tempo também tentar alguma coisa que você acha impossível, mas que você pode tentar e que pode falhar e que tá tudo bem, né? Assim como o jejum, assim como a corrida. E assim, 2 exemplos muito bobinhos, mas que me fizeram vir aqui e falar sobre isso com vocês, porque eu acho que todo mundo passa por isso o tempo inteiro. E a gente tem que aprender esses mecanismos da mente, do cérebro, para que a gente possa fazer diferente, fazer escolhas com protagonismo da nossa própria vida, da nossa própria história. Porque, né? Você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. Você é quem decide o que fazer com eles. E é por isso que é tão importante terapia, estudo, meditação, autoobservação. E como prática, não uma epifania única, porque isso é treino, não é milagre. E o que você faz quando tenta e não dá certo? Porque sim, isso pode acontecer. Várias coisas que eu já tentei não deram certo, gente. E aí vai ter frustração. É óbvio, isso vai acontecer. Nós somos humanos, a gente cria expectativas. Não vamos achar. É muito lindo, né? Quando a nossa amiga fala: amiga, não cria expectativa. Querida, minha expectativa já foi criada, já tem casa própria, já tá aqui, ó, me cobrando boleto já. Não adianta. Mas é o que a gente faz com essa frustração quando não dá certo, porque tá tudo bem também se frustrar. Inclusive é importante para a nossa evolução. Porque o ponto não é sobre não falhar, é sobre o que você faz quando você falha. E você pode analisar os seus erros e tentar de novo e fazer melhor, ou até mesmo mudar de rota completamente. E isso, minhas queridas, eu posso dizer que eu tenho virado meio especialista. E os estoicos já falavam sobre isso séculos atrás. Não é o que acontece com você que define a sua vida. É o que você faz com o que acontece. E para conseguir mudar de rota sem desmoronar, tem um trabalho por trás que ninguém vê. O desapego das nossas tantas verdades e certezas que, na verdade, a gente nunca teve. Porque se a gente for parar para pensar e analisar friamente, a única certeza que a gente tem
é da morte. E é exatamente por isso que a gente deveria fazer valer a pena. E é exatamente isso que eu faço com as tantas pessoas que eu acompanho, que já fizeram mentoria comigo. Não é ensinar a nunca ter medo, é ajudar a reconhecer o mecanismo, a certeza precoce, o obstáculo que aparece antes da tentativa e trazer esse mecanismo para a consciência. Porque quando você vê o mecanismo, a escolha fica visível e escolha consciente já é liberdade. E eu já falei aqui, minhas queridas, eu não tenho uma fórmula mágica. Na verdade, ninguém tem uma fórmula mágica. O que eu tenho feito comigo e com quem eu acompanho é estudo, é processo, é terapia, é repetição. E às vezes é apenas uma ligação desesperada para alguém que vai te devolver. Calma, respira, você consegue. Você nem tentou ainda. E se der certo? Então, para a gente finalizar o episódio de hoje, o exercício tem 3 partes. A primeira é: identifica agora uma crença do eu nunca vou conseguir fazer isso que existe na sua vida atualmente. Segundo, pergunta para você mesma: eu tentei de verdade? E escreve o pior cenário realista, mas não o catastrófico que o seu cérebro te vendeu de graça, e sim o realista. Terceira parte. Esta semana eu gostaria de te convidar e provocar a dar um pequeno passo em direção a essa coisa que você escreveu aí. E observa o que o seu corpo sente antes e depois. Não precisa ser um passo grande, ok? Mas precisa ser real. Eu sei que é muito fácil, muito colorido falar isso, né, minhas amigas, minhas queridas, meus queridos. Eu sei. Mas é por isso que é super importante nós estudarmos sobre a gente mesma. Uma investigação, se auto-investigar, com terapia, livros, cursos, retiros espirituais, estudar filosofia, ler sobre antigos filósofos, filósofos atuais, outras culturas, outras formas de ser. E se investigar, estudar sobre você, ser curiosa com você mesma sobre você mesma. A nossa mente é ardilosa, o nosso ego também. E se você fica só na superfície, você não entende o mecanismo. E aí acredita fielmente que você não pode, ou que você não consegue, ou até mesmo que você não merece. Mas quem disse? Quem te falou? Você tentou? E sim, vão existir coisas que você vai tentar e não vai conseguir. E tá tudo bem. O ponto aqui sempre foi outro. Porque ser humano é caótico. E a certeza mais perigosa é aquela que a gente nunca testou. E eu sei, não vou falar todo mundo, né? Mas que quase todo mundo tem essas certezas. E eu quero saber de vocês, quero que você me conte aqui no comentário. Qual que é a sua certeza hoje, agora, daquilo que você acha que nunca vai conseguir? E o que você vai fazer com ela essa semana ou aí depois de você escutar esse episódio? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber e quem sabe a sua certeza e o que você vai fazer com ela pode ajudar outras pessoas. É isso, minhas queridas. Compartilhe esse episódio com alguém que você sabe aí que tá travada tentando alguma coisa. Quem sabe pode trazer algum insight. Curte, avalie o podcast, compartilha, comenta. Assim você me ajuda a espalhar essa palavra aí, esse mundão afora. E para me acompanhar um pouquinho mais, se você ainda não me segue lá no Instagram,
o meu perfil é @renatadamata, mata com 2 T's. E aqui na descrição desse episódio também tem o meu site, onde eu falo mais um pouquinho sobre o meu trabalho enquanto terapeuta. Certo, minhas queridas? A gente se encontra aí no próximo episódio. Eu sei que eu falhei, né, nos 15 em 15 dias aí essa semana, pois Copa, não é mesmo? E então não consegui gravar, mas agora, infelizmente, não é mesmo? O Brasil nos decepcionou mais uma vez. Não teremos aí mais jogos depois desse dia aqui que eu estou gravando. Mas é isso, faz parte, não é mesmo? Mas a gente se encontra aí no próximo episódio. Beijos e tchau, tchau. Até o próximo. Ai, meu Deus. Espero que vocês gostem. Beijos!